Voto válido na legenda, branco, nulo. São várias as formas do eleitor se manifestar nas urnas durante as próximas eleições. E, claro, todas têm consequências. A cientista política Luciana Santana está comigo no estúdio e fala mais sobre o assunto. A consequência é isso que a gente está vivendo? Exatamente. A gente tem no Brasil aí, desde 98, né, interpretações bem equivocadas com relação ao impacto desses votos, nulo e branco, né? De forma bastante didática, né? Quem vota branco e nulo do Brasil não decide a eleição. Quem decide a eleição é justamente aqueles que dão voto válido em algum dos candidatos que estão né, que estão pleiteando ali um dos cargos que estão em disputa. Mesmo que seja um. Exatamente. Quer dizer, se eu votar branco ou nulo, eu estou dando autoridade a alguém que vai votar válido e esse válido vai eleger a essa pessoa que foi escolhida pelo aquele eleitor que votou válido. Exatamente. Né? Quando a gente vai ter o resultado eleitoral, tanto aqueles que não foram às urnas, né, votar, quanto quem marcou branco ou nulo, não é computado no resultado final. São considerados o que a gente fala que é alienação eleitoral, né? São votos não válidos. Então, eles não decidem a eleição, eles não interferem no resultado eleitoral, eles não têm poder também, né, de cancelar uma eleição, como durante muito tempo acreditou-se, né, que se tivesse mais de 50% de votos nulos, a eleição poderia ser invalidada, né? Isso não existe. Gente, olha, não existe essa possibilidade. Exatamente. Isso foi uma interpretação bastante equivocada porque né, o Tribunal, né, Superior Eleitoral né, colocou uma cláusula que era: caso algum candidato, né, tenha sua eleição cassada, né, seu registro da sua candidatura cassada, isso pode, né, fazer com que esses votos, se ele tiver, por exemplo, mais de 50% dos votos, se o tribunal considerar que essa chapa deve ser cancelado o registro, né, e esse candidato tiver obtido mais do que 50% dos votos, né, obrigatoriamente novas eleições precisam ser chamadas. Como aconteceu no Tocantins. Exatamente, né? E isso que vem acontecendo em alguns municípios do país, né? Vira e mexe a gente vê alguns pleitos eleitorais acontecendo. Então isso é muito mais por candidaturas que foram, né, consideradas inelegíveis, né, ou houve a cassação dessa chapa, né, e isso provocou, né, cancelamento daquela eleição. Então, novo pleito é chamado. Quem vota branco ou nulo está dando direito ao outro de decidir por ele. Exatamente. Então, vai passar mais 2 anos, porque a eleição é dividida, prefeito, governador, deputado federal, senador, e não pode reclamar. Exatamente. Algumas pessoas também consideram que esses votos podem ser considerados de protestos. De protesto? Protestar sem participar? Ou até um conformismo, né, com a situação, né? Assim, a maioria... Se ele demonstrar inconformismo querendo participar, ele pode mudar. Exatamente. O inconformismo para demorar mais 2, 4 anos, inconformado e perdurando o inconformismo, não? Exatamente. Eu acho que é um direito, né? O voto é um direito e eu acho que o cidadão ele precisa fazer uso, né, da forma mais adequada, né? Se ele tem o poder de decidir, de escolher, né, um candidato, ele não pode abrir mão desse direito, né, para que uma outra pessoa decida por ele. Ele tem o direito, inclusive, de errar. Exatamente. Ele tem o direito de errar, de ter o seu candidato derrotado na eleição, né? Isso é muito comum numa democracia. O grande problema é você abrir mão desse direito, né? Ou considerar que vou ali, voto nulo e voto branco porque eu não quero ter responsabilidade sobre esse resultado, né? Ele tem uma responsabilidade, né? Mesmo que indireta, tem uma responsabilidade e isso não pode ser descartado, né?
E um ano eleitoral onde a gente tem que escolher aí 5, 6, né, candidatos, é muito importante, né, que o cidadão esteja atento também a essa escolha que vai ser feita. Né? Até porque muito durante essas eleições que a gente considera eleições gerais, porque são pleitos, né, no Senado, na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas, nos governos estaduais, em muitos casos o eleitor preocupa muito com o cargo apenas do executivo, ou seja, para governador e para presidente, e esquece que o legislativo tem um papel fundamental, né, de todo o mandato ali, né, 4 anos para frente, todo o governo, todas as decisões políticas, né, nenhum presidente, nenhum governador, ele consegue, né, decidir os rumos da política sozinho. É necessário... Mas a gente costuma muito culpar, por exemplo, o executivo. Esse governador, ou esse prefeito, ou esse presidente. O conjunto de deputados, senadores, no caso do governo federal, e deputados estaduais e os vereadores, esses têm papel fundamental, porque eles podem brecar, inclusive, a administração. Exatamente. A gente teve um caso recente, né? O processo do impeachment mostrou isso muito claro, né? Se não há um compartilhamento de ideias entre executivo e legislativo, se não há uma sincronia, se não há um espaço para interlocução, de negociação, de barganha, isso pode gerar uma ingovernabilidade, uma inércia nas decisões políticas, né? E o eleitor, ele quer ver resultados, ele quer ver as políticas públicas sendo executadas, né? E é por isso que de vez em quando a gente escuta, trancou a pauta. Exatamente. Isso ali é um momento que as negociações estão mais acirradas, né? E é um momento que governo e oposição precisam sentar, o executivo, né, junto com o legislativo, precisa sentar, discutir, né, e tomar a melhor decisão. Pelo menos o eleitor espera que seja a melhor decisão. Uma prática que vem se notabilizando por exemplo, o ministro, o deputado ou o vereador que está exercendo um cargo executivo. No momento de uma eleição importante, de um projeto do governo, ele volta para a Câmara Federal, para deputado, Assembleia Legislativa ou a Câmara Mirim. E vota e depois volta. Quer dizer, isso é negócio? Esse apoio é negociado? Exatamente, né? O Brasil tem 35 partidos políticos. Só dentro da Câmara dos Deputados hoje a gente tem em média 16, 17 partidos com representação ali, né, legislativa, né? Então, a negociação, né, entre deputados, né, e o próprio executivo, entre Senado, né, os senadores e executivo, não é algo que acontece de uma forma muito simples, né? Então, essas negociações vão desde a distribuição de poder dentro do executivo. Como que isso acontece, né? A partir do momento que eu decido fazer parte do governo, né, eu quero alguma coisa em troca, né? Em geral, né, o que tem acontecido são cargos no governo, um cargo no ministério ou numa secretaria, né? Isso mostra que aquele partido, né, de forma concreta, que aquele partido faz parte desse governo e que, em alguma medida, no legislativo, ele vai estar ali para dar o apoio necessário para esse governo, né, na aprovação aí das suas pautas prioritárias. Quando existe algum projeto que corre risco, né, ou seja, que você tem ali uma oposição mais acirrada, ou você tem ainda uma base, né, mesmo que seja dos partidos ali da base do executivo, mas que não se sintam confortáveis para votar, o executivo, né, no caso o presidente, ou no caso das assembleias, o governador, ele pode sim fazer esse jogo político que né, exonera o ministro ou o secretário para que ele volte ao legislativo, vote, né, a favor do governo, porque ele tem a garantia que esse, né, é uma peça-chave, vai votar e ele vai, né, conseguir pelo menos obter o resultado esperado. O que a gente percebe é que, às vezes, dentro desse jogo, uma determinada figura que foi ministro
se torna deputado, depois ele volta a ser ministro, não desse governo, mas de outro. Quer dizer, a fidelidade me parece mais com o poder do que com o partido ou o conjunto de ideias. Isso reflete na eleição. A gente não sabe quem é aquele realmente deputado, né? Exatamente. É muito difícil ter clareza de se realmente aquele candidato que eu votei, se ele realmente foi eleito ou não, ou se meu voto contribuiu para a eleição dele. Então, isso é um grande problema da eleição proporcional no Brasil, né? E não só isso, é a própria forma de aceitar essas coalizões, né, eleitorais partidárias, né, para as eleições. O que acontece, né? Em média, 20% dos deputados federais conseguem atingir o coeficiente eleitoral, ou seja, dos 513, em média, 100 deputados conseguem atingir o teto eleitoral, né, e conseguem ser eleitos, né, de uma forma evidente, clara, eu sei que ele foi eleito. O grande problema são os outros 400 deputados federais, né? Eles dependem da distribuição dos votos entre os candidatos mais votados da coligação, né? E isso depende das próprias negociações que são feitas durante as eleições. Então, a gente não tem clareza, né? Fora isso, o que foi mencionado anteriormente, durante o mandato, a gente tem muitas mudanças ali, tem uma dança de cadeiras, né? São parlamentares que vão ocupar outros cargos, quem assume é o suplente, né? Quando a gente pensa que não, ele já voltou, o suplente já deixou de ser, o deputado retornou, né? Então, no Brasil, pela forma, né, como o sistema político está estruturado, permite esse tipo de falta de controle, né, ou pelo menos de recursos que o eleitor possa realmente fazer um controle permanente, né, do seu parlamentar. Se existisse no Brasil um voto, por exemplo, se eu desse um voto de forma ideológica em um partido político, porque eu tivesse realmente conhecimento das ideias, se eu militasse no partido político, como, por exemplo, como acontece nos Estados Unidos, né, a gente tem claramente aqueles que são republicanos, aqueles que são democratas e os independentes. Então, eu tenho clareza que, independente do deputado que estiver ali, do Partido Republicano, ele precisa, né, implementar aquele programa que ele prometeu lá na eleição, né? Então, o eleitor tem condição de fazer esse tipo de controle. No Brasil, como a gente tem um problema, né, do número elevado de partidos políticos na disputa. A gente tem um problema que é a infidelidade partidária. Além disso, a migração partidária, né? Por um tempo a gente teve isso de forma mais estabilizado, né, de 2007 até 2012. Isso ficou um pouco mais estabilizado, mas isso retornou quando você abre essa brecha aí para as mudanças partidárias até 6 meses antes das eleições. Esse tipo de problema que é levantado agora traz insegurança para o eleitor e se mistura com o perfil do candidato e há uma crise de identidade e repercute no desejo de escolher pela infidelidade? Exatamente. A gente tem... Isso reforça o quê? Reforça o personalismo do voto, né? As pessoas, o cidadão vota... Não se vota em ideia? Não se vota em ideia, não se vota em partido, não se vota em programa, né? Se votam nas pessoas, né? Como essas pessoas são muito estáveis nesses cargos, não tem como você fazer nenhum tipo de cobrança direta, né? Então, a forma de controle das políticas, ela se torna muito frágil, né, no Brasil, né? E o grande problema, apesar de na arena eleitoral ter essa permissividade do voto pessoal, né, das escolhas pessoais, quando o deputado, o senador, o governador, o presidente precisa discutir, precisa planejar, precisa tomar decisões políticas, essas decisões são partidárias. Aí sim os partidos contam, né? A gente tem, né, literaturas que mostram isso, né, que essa fragilidade entre vínculo entre eleitor e, né, os seus candidatos, mas no âmbito,
né, governativo, os partidos fazem diferença. E é por isso que a gente vê numa eleição importante, o deputado chegar lá e diz, olha, o meu posicionamento é esse, mas eu acompanho o partido. Exatamente. Enfim, o que deve ficar na cabeça da gente é o seguinte, não deixe que outras pessoas decidem o que você quer. Exatamente, Né? eu acho que é isso. Conversamos com Luciana Santana, é cientista política. Muito obrigado pela entrevista. Pauta Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.